minha visão tá ofuscada, mesmo assim eu vou. Minha estrutura tá abalada, com medo estou. Mas quem deu a voz de comando foi o meu Senhor. O braço forte não te desamparará. E quem não viu, vai ver do que o Senhor é capaz. O que ninguém pode fazer, Ele faz, só Ele faz. A gente que tá aí, mano, se esforçando pra permanecer firme na presença do Senhor, a gente não tá isento de sofrer, mano, momentos difíceis, que no caso aqui seria o ataque do vento e da tempestade. Mas, graças a Deus, mano, que aquele que aponta o nosso propósito não nos abandona no meio do processo, mano. Quando Deus fala vai, mano, eu já ouço Ele dizendo vamos. Porque no meio do trajeto, mano, se a gente entender que Ele tá sempre ali pra dar a mão, mano, se a gente parar daqui pra pensar, mano, daqui pra trás quanta porrada que a gente já tomou da vida, se a gente tá aqui de pé hoje, mano, é porque durante o caminho, nenhum momento Deus nos deixou sozinho, mano. E a gente de entender, mano, que Deus aponta o nosso destino, mas durante todo o caminho Ele tá ali, mano, lado a lado. Lado a lado, mano. É isso. Tem dias que a angústia bate, agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chego até dizer. Mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tristeza ou na alegria, era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Na tempestade ou na bonança, era a mão de Deus, era a mão de Deus. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra não cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Sempre assim. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Os dias de Pentecostes estão todos reunidos no mesmo lugar com uma só intenção, uma
na sua visão? A presença de Deus. Até que... Olha Jesus descendo, já posso sentir a... Sabe muito bem quem sou, do pensamento até o jeito de me comportar. Me apresentei assim, vestindo o que eu tenho, falando do jeito que eu sei falar. Não me olhou por fora, nem julgou pelo meu jeito, mas virou do avesso o meu coração. Executou um plano perfeito, um grande sacrifício foi feito, até eu sem merecer ganhei perdão. Deus olhou minha escuridão e disse: haja luz. Essa luz iluminou meu coração e me explicou o que é amor no silêncio da cruz. Coroa de espinho furando a cabeça, olhando pro céu, o país está consumado. Prego furando as mãos e os pés e uma lança afiada cortando o seu lado. Morrer por um mundo que não merecia, foi por amor. Do templo pra fora o céu escurecia, do templo pra dentro o véu se rasgou. Coroa de espinho furando a cabeça, olhando pro céu, o país está consumado. Prego furando as mãos e os pés e uma lança afiada cortando o seu lado. Morrer por um mundo que não merecia, foi por amor. Passou um dia, passou 2 dias, mas no terceiro ele ressuscitou. Muito melhor do que ouro, muito melhor do que... Me deu o seu amor pra merecer, eu não fiz nada. Muito melhor do que ouro, muito melhor do que prata. Eu olho pra um lado e pro outro, eu vejo que a tua presença me basta. Muito melhor do que ouro, muito melhor do que prata. Me deu o seu amor pra merecer, eu não fiz nada. Muito melhor do que ouro, é muito melhor do que prata. Eu olho pra um lado e pro outro, eu vejo que a tua presença me basta. Sabe muito bem quem sou, o pensamento, até o jeito de me comportar. Me apresentei assim, vestindo o que eu tenho, falando do jeito que eu sei falar. Não me olhou por fora, nem julgou pelo meu jeito, mas virou do avesso o meu coração. Executou um plano perfeito, grande sacrifício foi feito, até eu sem merecer ganhei perdão. Deus olhou minha escuridão e disse: haja luz. Essa luz iluminou meu coração, me explicou o que é amor no silêncio da cruz. Coroa de espinho furando a cabeça, olhando pro céu, o país está consumado. Prego furando as mãos e os pés, uma lança afiada cortando o seu lado. Morrer por um mundo que não merecia, foi por amor. Do templo pra fora o céu escurecia, do templo pra dentro o véu se rasgou. Coroa de espinho furando a cabeça, olhando pro céu, o país está consumado. Prego furando as mãos e os pés, uma lança afiada cortando o seu lado. Morrer por um mundo que não merecia, foi por amor. Passou um dia, passou 2 dias, mas no terceiro ele ressuscitou. Muito melhor que ouro, muito melhor que prata. Me deu o seu amor pra mim, eu não fiz nada. É muito melhor que ouro, é muito melhor que prata. Olho pro lado e pro outro, eu vejo tua presença me basta. Muito melhor que ouro, muito melhor que prata. Me deu o seu amor pra merecer, eu não fiz nada. É muito melhor que ouro, é muito melhor que prata. Eu olho pro lado e pro outro, eu vejo tua presença. E os pés de uma lança afiada cortando o seu lado. Morrer por um mundo que não merecia, foi por amor. Do templo pra fora o céu escurecia, do templo pra dentro o véu se rasgou. Coroa de espinho furando a cabeça, olhando pro céu, vai estar consumado. Prego furando as mãos. Passou um dia, passou 2 dias, mas no terceiro ele ressuscitou. Muito melhor, eu vejo tua presença me basta. Muito melhor que ouro, muito melhor que prata. Me deu o seu amor pra merecer, eu não fiz nada. Muito
boa noite a todos vocês, meus irmãos. Graças à paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que estão todos por aí? Bom, conforme foi divulgado aí, né? Estamos retornando com um projeto que já tinha um tempo que nós tínhamos feito aí, através aqui da plataforma do Instagram. E depois que a live era feita no Instagram, eu disponibilizava um estudo, né, um bate-papo, um vídeo lá na minha página no YouTube. Então nós vamos retornar esse projeto, né? Louvo a Deus por essa oportunidade de estar colocado novamente no meu coração, de retornarmos com estudos, e nós batemos um papo, né? Nós tínhamos um formato que nós convidávamos outros pastores, convidávamos outras pessoas, aí sempre tinha um tema. Eu lembro que quando nós fizemos esse projeto, nós pegamos aí o mês da família e foram aí várias lives com temas e com diversos pastores aí do nosso campo batista, falando sobre aquele tema, né, e as pessoas participavam também. Então hoje é novamente esse retorno, e gostaria de agradecer desde já a todos que estão aqui conferindo neste momento, e também todos aqueles que irão ouvir novamente, né, ou ouvir posteriormente esta gravação aqui, né, que estiver agora aqui ao vivo, vai estar podendo, né, desfrutar desse primeiro momento, e depois vai ficar gravado lá na minha página no YouTube, @prandré, @prandré_batista. É isso aí, tanto no Instagram quanto no TikTok também está lá divulgado para vocês também, e também na página no YouTube, esse mesmo endereço. Irmãos, eu tinha colocado esse desafio de iniciarmos algo sobre discipulado, né? Discipulado é a vivência nossa, né, como cristão. Discipulado eu entendo que é o caminhar do dia a dia com Deus, né? É aquele passo a passo que nós temos que ter. Então faz parte das nossas vidas. E queria trazer alguns temas, alguma coisa assim que Deus fosse colocando nesses dias, nesses tempos, para nós estarmos debatendo. E hoje novamente eu vi uma frase que, quando eu tenho oportunidade e nós temos ministrado aí, nós falamos sempre, né? Nós pedimos muitas vezes o que nós não aguentamos, né? E hoje eu vi uma pessoa falar novamente isso, não é novidade, mas assim, eu peço para Deus a fé de Jó. E isso me chama muita atenção, porque aqueles que conhecem a história de Jó, quem não conhece pode estar lendo aí na Bíblia, é uma história de muito sofrimento, né? E, poxa, a gente pede a fé de Jó, mas estamos preparados para pagar esse preço? Será que nós realmente podemos fazer esse pedido para o Senhor? E hoje queria trazer um tema, assim, um desafio da fé hoje diante de tantas adversidades, né, que nós temos. A fé verdadeira, ela é provada nas dificuldades, deve ser fortalecida em meio ao sofrimento, como podemos ter aí exemplificado na vida de Jó. Ele permaneceu fiel a Deus mesmo sem entender o propósito imediato dessas provações. Então nós podemos ver que em um dos momentos mais sombrios da vida de Jó, o ataque veio direto à sua saúde física. Depois de perder suas posses, seus filhos, Jó agora ele enfrenta o desafio do sofrimento físico extremo. Deus permitiu que Satanás afligisse Jó com uma terrível doença, e o que se segue é um quadro de dor, uma dor física, uma dor emocional e uma dor espiritual. Mais do que uma narrativa da perda material de Jó, é testada também não apenas pelo que possuímos, mas também pela forma como lidamos com o sofrimento, seja ele corporal e a dor emocional. Diante de tal sofrimento, Jó se vê cercado por uma esposa desesperada, amigos que, em silêncio inicial, parecem não saber como confortá-lo. Que situação! O sofrimento físico pode muitas vezes ser o teste mais difícil da nossa fé, meus irmãos, pois esse sofrimento ele mexe com nossas fraquezas humanas de forma direta. Quando a dor toca o nosso corpo, a nossa mente, nós somos levados a questionar a nossa experiência e muitas vezes até nossa confiança em Deus. Jó se torna um exemplo de perseverança. Mesmo diante de uma
ação de uma aflição tão profunda, nós podemos refletir sobre como ele lidou com essas adversidades e o que podemos aprender com a sua postura em relação a Deus, a sua esposa e os seus amigos. Nós vemos aí, quando estamos estudando o capítulo 2 de Jó, e aí do versículo 21 ao 8, nós podemos ver que a saúde de Jó ela foi atacada. Da perspectiva de Jó é simplesmente desconcertante. O envolvimento de Satanás, ele não é suspeito de forma alguma. Tudo parece tão natural. Terroristas, raios, um ciclone, coisas assim acontecem com as pessoas, como sabemos muito bem pelas mídias que nós acompanhamos aí. Então, nesse sentido, Jó ele é um homem comum. Suas necessidades são necessidades humanas, mas em outro sentido, Jó estava por conta própria. Ele era um homem justo e piedoso, um paradigma de bondade. Ele era o exemplo mais extremo de coisas ruins acontecendo com pessoas boas. No entanto, Jó, em meu ver, em seu infortúnio contra a mão oculta de Deus, Jó agora encontra um ataque ainda mais devastador da sua saúde. E aí ele vê que a sua saúde está pouco a pouco sendo destruída. A Bíblia nos diz que da planta do pé até o alto da cabeça, nos diz que Satanás atingiu Jó com úlceras malignas. Imagine isso, da planta do pé até o alto da cabeça. Uma condição que não era apenas fisicamente dolorosa, mas também isolava Jó da sociedade. Na cultura antiga de doenças de pele, frequentemente nós podemos aí perceber que resultava uma exclusão social, pois muitos acreditavam que esses males eram sinais de impureza ou de uma punição divina. Jó sofre com essas dores intensas de seu corpo e também com a agonia emocional de ver sua dignidade e a sua posição na sociedade sendo destruídas. Ele passa então aí a viver isolado, sentando-se em cinzas, raspando suas feridas com um caco de cerâmica, como podemos ler lá em Jó capítulo 2, versículo de número 8. Uma imagem que reflete a sua completa miséria. A imagem de Jó sentado no lixo é emblemática. Alguém que antes era respeitado e próspero e agora se encontra reduzido ao pó, tanto física quanto emocionalmente. Essa passagem nos ensina que o sofrimento físico pode abalar profundamente o ser humano. Muitas vezes associamos nossa identidade ao nosso estado físico. E quando o corpo é atingido, nossa confiança ela passa a ser abalada. Mas, no entanto, mesmo em meio a tanta dor, Jó não amaldiçoa a Deus. Ele experimenta o limite da sua resistência física, mas permanece fiel, mesmo sem compreender a razão da sua aflição. E aqui nós somos levados a refletir, meus irmãos. Como reagimos quando nossa saúde é abalada? Continuamos a confiar em Deus ou deixamos que a dor faça duvidar da sua existência, que faça duvidar da sua bondade? Temos aqui, por outro lado, a reação de alguém que está próxima de Jó ali, a sua esposa, a reação da esposa de Jó. Esse texto lá em Jó capítulo 2, do versículo de número 9 ao de número 10. No auge do seu sofrimento, Jó recebe uma proposta devastadora da sua própria esposa. Ainda que retens a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Como diz aí em muitas traduções, em muitas tradições. Essa palavra aí, amaldiçoa, também ela tem umas outras interpretações, que pode ser de abençoa-te teu Deus, ou despeça-te de teu Deus, também tem esse sentido. Essa frase, ela vindo de alguém tão próximo, revela o nível de desespero que também afetava aqueles que estavam ao redor de Jó. A própria esposa de Jó, ao vê-lo sofrer tanto, perde a esperança e chega ao ponto de sugerir que ele desista da sua fé, que ele entregue-lhe a sua vida, ao ponto de dar um ponto final nela. Para ela, a morte parecia uma saída mais desejável do que continuar vivendo sob tamanha dor. A reação da esposa de Jó nos mostra que, em momentos de crise profunda, até aqueles que amamos e que mais próximos de nós estão podem vacilar na fé. Ela representa a tentação que todos nós enfrentamos em tempos de dor e de desistir de Deus e abandonar nossa integridade espiritual.
Muitas vezes a dor é tão intensa que parece impossível ver uma saída. E o desespero, ele pode nos levar a falar ou pensar coisas das quais nós nos arrependeríamos mais tarde. Mas, no entanto, a resposta de Jó é digna de nota. Falas como uma louca. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Jó capítulo 2, verso 10. Aqui vemos uma perspectiva madura da fé. Entende que a vida ela é composta tanto de bênção quanto de provações e que Deus, em sua soberania, permite ambas as coisas. Mesmo diante de uma proposta de blasfêmia, de uma proposta ali de desespero, Jó mantém a sua integridade espiritual. Jó mantém a sua integridade espiritual. Ele reconhece que não podemos adorar a Deus apenas nas horas de alegria e prosperidade, mas também devemos ser fiéis nos tempos de tribulação. Essa resposta ela nos desafia a refletir. Será que nossa fé é condicional às bênçãos que recebemos? Ou seríamos capazes de permanecer fiéis mesmo quando ao nosso redor perdemos a esperança? Também temos ali o silêncio dos amigos de Jó, no mesmo capítulo 2, a partir do verso 11, indo até o verso 13 final. Após o ataque da saúde de Jó, a reação desesperada de sua esposa, vemos a chegada de seus amigos Elifas, Bildade e Zofar. Ao ouvirem falar de grande aflição de Jó, eles deixaram suas casas e vêm para consolá-lo. Ao chegarem, no entanto, ficaram tão chocados com a sua aparência que inicialmente eles não conseguiram falar nada. Eles rasgaram suas vestes, lançaram por sobre as suas cabeças e permaneceram em silêncio por 7 dias e 7 noites, sentados com Jó em meio às cinzas. Esse silêncio, embora inicialmente um gesto de respeito pela dor de Jó, também revela uma incapacidade de oferecer verdadeiro conforto. O sofrimento de Jó era tão profundo que nem mesmo palavras poderiam aliviar a sua dor. Esse ato de silêncio pode ser visto como uma tentativa de demonstrar ali uma empatia, mas também reflete a limitação humana diante do sofrimento alheio. Muitas vezes nos vemos de mãos atadas, e não podemos fazer nada. Muitas vezes nos deparamos com o sofrimento de outros, sentimos que as palavras não são suficientes e o silêncio parece nos ser a nossa única resposta. Mas, no entanto, o silêncio dos amigos de Jó, embora seja bem intencionado, não proporciona conforto espiritual de que ele tanto necessitava. A partir do capítulo 3, nós podemos ver ali que quando seus amigos finalmente falam, suas palavras causam mais dor do que alívio, pois eles acabam sugerindo que o sofrimento de Jó deve ser resultado de algum pecado oculto. Isso nos leva a refletir mais uma vez sobre o papel do conforto e da presença nos tempos de dor. Às vezes o simples fato de estar ao lado de alguém é suficiente. Mais importante que quando falamos, nossas palavras, que elas sejam cheias de graça e compaixão e não de julgamento. A história de Jó nos ensina que a fé verdadeira ela é testada, não apenas pela perda de bens materiais ou por crises emocionais, mas também pelo sofrimento físico e psicológico. Jó é um exemplo de alguém que, mesmo em meio à mais profunda dor, escolheu permanecer fiel a Deus. Ele sofreu no seu corpo, sofreu na alma e no seu emocional, mas apesar disso, não se deixou levar pelo desespero. Nem também pela blasfêmia, mas quando pressionado por sua esposa, ou cercado pelo silêncio dos seus amigos, essa perseverança é uma lição poderosa para nós que muitas vezes vacilamos diante das dificuldades da vida. Jó nos mostra que mesmo quando não entendemos o motivo do nosso sofrimento, podemos escolher confiar em Deus. A fé que se mantém firme diante da adversidade é a fé que realmente reflete uma confiança profunda em quem Deus é e não apenas no que Ele fez ou no que Ele faz por nós. Quando nossa saúde, nossos relacionamentos, nossos bens materiais são afetados,
A verdadeira pergunta é: continuaremos confiando em Deus? Ou a nossa fé é tão frágil que irá desmoronar sob o peso da dor? Em que momentos de dor a quem você recorre para um apoio espiritual? Como você lida com o silêncio de Deus em momentos de sofrimento? O que você pode fazer para fortalecer a sua fé, mesmo quando aqueles ao seu redor começam a perder a confiança em Deus? A sua fé, ela depende das dificuldades ou depende das circunstâncias, ou ali ela se mantém firme mesmo quando tudo parece desmoronar? Possamos refletir essas palavras aí de hoje, que possamos estar cada vez mais e mais refletindo como nós estamos reagindo, o que nós estamos fazendo diante dos nossos desafios com Deus. Todos tenham uma ótima noite. Todos aqueles que irão ver posteriormente este vídeo, que Deus esteja abençoando grandemente a vida de vocês. É um projeto que estamos retornando e peço a oração dos irmãos pela minha vida, para que Deus continue me abençoando e que possamos fazer a sua obra conforme a sua vontade. Graça e a paz. Fique com Deus.